Salve, salve, galera! Professora Poli da Hora na área. E agora a gente vai contar fonema. Gente, vocês gostam de contar fonema? Professora, por favor, mas o que seria um fonema? Gente, vamos pegar a palavra, vamos dividir de acordo com as estruturas que a gente tem visuais, que são as letras, que também são chamadas de quê? Grafemas, tá bom? Só que, por exemplo, a letra H, o grafema H não tem som. Então, será que a palavra humanidade vai ter a mesma quantidade de grafemas e fonemas? Ou seja, a mesma quantidade de letras e sons? Por isso que a gente vai começar com este conteúdo maravilhoso, fonética e fonologia da língua portuguesa, professora Poli da Hora. Primeiro, gente, quando a gente fala em fonética e fonologia, são áreas que a gente tem de estudo na língua portuguesa e elas têm essa característica em comum de trabalhar com essa questão dos sons, ok? Só que a fonética vai tratar do estudo dos sons isolados, ou seja, a articulação dos sons isolados. Sons isolados. Ok? Por exemplo, você vai articular o M. Aí vai tratar, por exemplo, de que é uma consoante bilabial, ó, mi. Tá vendo? Vai também pensar, por exemplo, você vai articular o D, vai ver que é uma consoante interdental, D. E outra interdental, T. Tá vendo? Então, vai estudar exatamente a característica desses sons de forma isolada. Agora, a fonologia vai estudar a combinação dos sons para compor, ou seja, para a composição das palavras na língua portuguesa. A composição do léxico, do nosso vocabulário, ok? Então, a gente tem aqui a diferença básica entre a fonética e fonologia. Então, como eu falei anteriormente para vocês, fonema é som, ok? E letra, grafema, ó, tá cruzado, ó. Fonema, grafema, letra, som. Show de bola? Mas para a gente saber contar bonitinho a quantidade de letras e de fonemas, a gente precisa saber a classificação de alguns fonemas. Vamos pegar aqui os primeiros? Então vamos lá, prof. Eu tenho aqui as vogais. Ok? O que é uma vogal, gente? Quando você articula um som no seu aparelho fonador e você não colocar nenhuma oclusão, barreira, por exemplo, ó, r. Então, significa que o som saiu do seu diafragma, passou pelos pulmões e saiu pela boca sem nenhum tipo de empecilho, sem nenhum tipo de barreira. Então, esse tipo de processo, a gente está falando de sons vocálicos. É só você articular. Você tem que, ó, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Beleza? Então, vamos colocar aqui as vogais. A, E, I, O, U. Ó. Você tem as nasais, né? Tá vendo? E aí, o mais importante, gente, a diferença entre vogal e consoante é que a vogal não tem barreira e a consoante, ela vai ter barreira. Como assim, prof? Você tá querendo me dizer que você tá querendo dizer uma coisa que é muito óbvia? Eu sempre soube que a E, I, O, U é vogal e que as outras estruturas são consoantes. Então, se eu te falar, meu amigo, que a letra M e a letra N nem sempre vão ser consoantes, professor, você tá de sacanagem com minha cara. Não estou. Sabe por quê? Porque consoante, ela tem o quê, gente? Barreira, oclusão. Então, vamos colocar aqui, ó. Consoante, beleza? Ela tem oclusão. E aí, você vai colocar P, aqui de azul, ó. Você vai colocar P, você vai colocar o D, você vai colocar ó, o G, ó, interdental, ó.
o G, J, tá vendo? T. Professora, mas você falou do M e do N. Gente, olha que interessante. Quando eu falo em M e N, você tem de ver, vão ser consoantes se eles estiverem na palavra como um som que tenha barreira. Por exemplo, nada, nada, mãe, mãe. Então, nada, mãe. Tá vendo? Esse M e esse N, eles são o quê? Consoantes. Agora, quando você tem aqui a palavra ó, ânsia, ânsia, você não pode contar o N como consoante. Ele só está fazendo parte da formação de uma vogal o quê? Nasal, tá bom? Então, ele só faz parte de um processo de nasalização. Ânsia, ânsia, tá vendo? Outro exemplo, professor, me dá um exemplo com um M. Aqui, ó, ambiente. Aqui você tem dois, ó, você tem o ambiente. Então, o N em nada, vamos botar aqui, ó, vogal. Agora, consoante, ó. O N em nada é consoante. O N em mãe é consoante. Mas o N em ambiente, o M e o N, eles não são consoantes. Eles fazem parte do processo de nasalização das vogais. Beleza? Então, aqui a gente já consegue entender alguns conceitos que são muito básicos, né? Agora, olha que interessante. Para a contagem de fonemas, a gente precisa ver que às vezes a gente vai ter duas letras com um som apenas, né? Então vamos colocar aqui, ó. O que são dígrafos? Dígrafos são duas letras com apenas um som, ok? Duas letras com apenas um som. Então vamos pegar aqui, ó, os dígrafos consonantais. Consonantais. E vamos pegar aqui os dígrafos vocálicos. É aqui que o N e o M vão entrar, ok? Dígrafos vocálicos. Então, vamos primeiro para os consonantais? Vamos botar aqui de verde, ó. Você tem aqui o dois pontos, né? RR, carro, é um som só. Você tem o SS, tá vendo? Cassação, tá vendo? Um só. Você tem aqui, ó, por exemplo, o LH, ilha. Você tem o NH, ninho, ninho. E por que são dígrafos consonantais? Porque em todos eu tenho oclusão, ó. Ó, carro, tá vendo? Sua garganta lá, bem gutural, beleza? Faz um fechamento para o ar sair menos. Então é uma espécie de barreira. A barreira às vezes nem é total, tá, gente? Igual, por exemplo, ó, nas bilabiais. Na interdental. Tá vendo? Ou quando você fala pronuncia carro, você fecha sua garganta, então diminui o fluxo de ar que sai ali do seu diafragma, passa pelos seus pulmões e sai pela sua boca. Show de bola? Ó, ilha, ninho, nho. Então são duas letras com apenas um som. E aí, gente, a gente tem os dígrafos o quê? Vocálicos. É exatamente aqui que vai entrar quem? O N, o M, acompanhando as vogais pelo processo de quê? De quê? Nasalização das vogais. Então, ó, você tem aqui, ó, o an, você tem o você tem o en, você tem o en, in, e assim sucessivamente, tá bom? On. E eles vão fazer parte apenas do processo de nasalização das vogais. Então, se na palavra, por exemplo, ânsia, a banca afirmar que a consoante N, opa, tá errado, não é consoante, tá bom? Consoante tem que ter o quê? Barreira. Agora a gente tem um carinha aqui que também é interessante. Coloquem aí, ó, dífono. Dífono. Vamos colocar o conceito? Vamos colocar aqui o conceito. O dífono, na língua portuguesa, é o X. Prof, qual que é o conceito, então? Gente, ó, dígrafos. Aqui a gente tem, ó, aqui, ó, duas letras com um som. E o dífono é o contrário, ok? A gente tem uma letra só, uma letra com dois sons. O único dífono na língua portuguesa é o X. Em nem todas as palavras, tá, gente? Porque em xícara, você tem um fonema. Agora em fixo,
fixo. Como é que você escreve? Você escreve ficho, né? F-I-X-O. Só que como você pronuncia? Você pronuncia ficho? Não. Você pronuncia, vamos botar de verde aqui, ó. Fi. Puxa certinho, ó. Fixo. Então eu posso falar, gente, que em fixo eu tenho 4 letras, não é verdade? 4 letras, mas eu tenho quantos fonemas? Opa, se eu tenho um dífono, então eu tenho 5 fonemas. Olha que interessante. E aí, como isso cai em provas, as bancas perguntando se o vocábulo A tem a mesma quantidade de letras e fonemas, ou que né, ou comparando com um outro vocábulo, né? Então a gente vai ver aqui mais ou menos como isso cai, tá? Não se esqueçam de que o H, início, na língua portuguesa, início de oração ou início de palavra, ele não tem som. Então, por exemplo, aqui, ó, horta. A gente tem quantos fonemas? 4 fonemas. O, T, A. Horta. Mas a gente tem quantas letras? 5 letras. Show de bola? Vamos fazer a contagem? Vamos, prof. Adorei contar letras e fonemas. Então você precisa ficar craque, tá? Então olha que interessante, gente. Eu tenho aqui, ó, o F, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. Confere? Agora vamos ver quantos fonemas. Olha, se você quiser, você pode fazer de duas formas. A primeira forma é que a gente, quando estuda fonética e fonologia na universidade, eu quando estava na UNB, eu tinha uma professora, minha codinome, Poliana também, e ela fazia a articulação dos sons pelo aparelho fonador pra gente. E ela começava, ó, frequente, né, ó, r, e, u, olha lá o beleza? Frequente. Peraí, vamos ver se eu contei certo. Peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, tá, gente? 9 letras. 9 letras. E quantos fonemas? Quantos? Olha lá, você tem um você tem um dígrafo consonantal. Então, 9 letras e 8 fonemas. Beleza? Você tem essas duas possibilidades, tá? Ou você articula os sons, ó, f, r, e, u, e, frequente, 8 fonemas. Ou então você conta as letras, os grafemas, e você vai diminuindo se você encontrar dígrafos e aumentando um se for um dífono, no caso X. Tá bom? O X naquela hipótese, tá? Fixo, táxi. Então vamos lá? Então, eu vou até tirar aqui, gente, ó. Vamos botar aqui, deixar bonitinho, para vocês não confundirem. Opa! Isso aqui já é outra coisa. Cadê, gente? Eu vou botar aqui. Eu vou botar até de azul, gente, porque o verde parece que tá dando dor de cabeça, né? Vou botar de azul? Perfeito. Então vamos lá. Quantas letras? 9 letras. Bar, 8 fonemas. Vamos circular aqui? Aqui, ó. O EN. Agora olha que interessante, gente. Vocês estão vendo o QU em frequente? Frequente, QU, QU. O U é pronunciado. Agora em quente, ele não é. Você não fala quente, quente. Então, QU ali tá formando o quê, gente? Um dígrafo. Então, vamos circular o dígrafo aqui, ó. Você tem o QU e você tem ainda quem. Olha que interessante. Então, quantas letras você tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 letras. E quantos fonemas? Opa, 6 menos 2, 4. 4 fonemas. Professora, como assim? Ó, o QU forma dígrafo. Que. Aí você tem um quente. 4, entendeu? Ou você articula, ou você vai diminuindo se você encontrar dígrafos, tá? Ou adicionando se for um dífono. Vamos lá? Vamos então só essa questão de adicionar. Se você quiser ficar brincando depois, você pronuncia, né? Galinheiro, g, a, l, i, n, e, i, r, o. Você vai brincando, tá bom? Aqui a gente vai fazer no vapo. Bora lá? Galinheiro, quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 letras. Agora vamos ver os dígrafos. Olha aqui, ó. G, A, L, I. Aí eu tenho N, N, O, N, H. Tá vendo? E, I, O, mais nenhum. Então, 9 fonemas. Pegaram a lógica? Carruagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quanto? 9 letras. Agora, muito cuidado, tá? Porque eu coloquei aqui um pega pra vocês. Olha só. A gente tem o... Vocês iriam acertar do mesmo jeito. É só pra você conhecer. Tá bom? Então, ó. A gente tem um dígrafo aqui, não tem? Dígrafo. Gente, vocês estão vendo aqui no final? Você não fala carruagem. Gem. 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 No final, o AM, EM, eles puxam um izinho semivogal no final. Carruagem. Tá vendo, ó? EI. Então, o M, ele vai formar tipo um I semivogal. Tanto é que lá na igreja você não fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você não responde Amém, Amém. Não. Você responde como? Amém. Ó um Izinho semivogal. Tá vendo? Então, fica atento com esse M no final das palavras. Então, vamos lá, ó. Carruagem. Então, dá 8 fonemas do mesmo jeito. Ok? Porque, olha lá, o C-A-U-R-R, U-A-G, E e o M vira um I semivogal. Carruagem, E-I. Beleza? Vamos lá, ambiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Coloquem aí, ó, 8 letras. Agora vamos ver os fonemas. Bora lá, ó. Ó o dígrafo. Dígrafo consonante, dígrafo vocálico. Aí você tem outra aqui, ó. 2. Concordam? Aí você conta. 8 menos 2, quantos fonemas? 6. Professor, ainda não entendi. É porque dígrafo, gente, são 2 letras com apenas um som. No caso daquele M e daquele N, lembra? Eles não são consoantes. Só estão ali para o processo de nasalização das vogais. Show de bola? Maravilhoso. Agora vamos para fixação. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras, prof. E quantos fonemas? Vamos ver? Olha lá, ó. Você tem o I, você tem o K, S. Olha lá, K, S, que é o dífono. A, S, AN, O. Olha que maravilha. Se tem dífono, gente, vai dar um a mais. Concordam comigo? Porque o X, ele vai se desdobrar. Muito legal, né? Eu tenho certeza de que agora você quer ser professor de português. Com certeza. Vamos contar? Um minutinho pra você fazer humano. Humano. O humano, quando eu pego uma água aqui, vai fazer o humano e o antissocial, tá bom? Para ver se você acerta a quantidade de letras e fonemas. Se você quer dar um feedback pra prof, entra lá no Insta da prof, ó, @polidaora. Ok? Aí a gente conversa, você leva uma questão, a gente fica mais próximo, quero saber da sua vida e cada vez mais ficar aí pertinho de você, rumo à sua aprovação na realização do seu sonho, tá? Podemos, amores? Então, humano, você tem aqui, ó, quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Show de bola? O H no início de frase, conta, gente. Conta? Você tem, ó, U, M, AN, N, O. Você tá vendo que em humano, o M e o N, eles são consoantes? Olha lá, M. Olha a oclusão aqui, ó. M, N. Tá vendo? Então, aqui nós temos o que, gente? Por conta do H, ó. Nós temos 5 fonemas. Muito bom, né? E aqui, antissocial? Ou O N aí é consoante? Nasalização do ar. Não é antissocial, é an.
E quem ajuda nessa nasalização? Olha lá, é o N. Então, vamos lá? Tá aqui, ó. Ou vamos contar a palavra primeiro, ó. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? 11 letras. E quantos fonemas? Olha aqui, o beleza? E você tem o SS. 11 menos 9 dá quanto? Ou 11 menos 2 dá o quê, gente? 9. 9 fonemas. Show de bola, né? Antissocial. Professora, eu não falo antissocial, mas você puxa antissocial. Au. Tá vendo? O L no final fica com som de U, então ele é um som também. Beleza? Então vocês têm as duas formas de articularem, né? De contar letra e fonema. Ou você conta articulando no aparelho fonador, ou você simplesmente faz o que, gente? Ou você simplesmente vai lá e conta dífono e dígrafo. Não se esqueçam, por exemplo, ó, de M no final de palavra, ó, também. Vamos fazer o também? Quantas letras o também? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Eu vou te dar um tempinho só para você pensar em quantos fonemas. Quantos fonemas? Será que 4? Será que 6? Será que 5? E aí? 6 letras. Então vamos lá, ó. Jeito 1, articulando pelo aparelho fonador, ó. T, an, b, en, i. Professora, que é esse? Você não fala também? Eu também te amo. Você fala também te amo para sua namorada? Não, eu também. Tem um i semivogal aí, que é o M no final da palavra. Ele faz isso acontecer, tá bom? Então a gente tem 6 letras e 5 fonemas, tá bom? Ou então você conta ali os dígrafos, olha lá, ó o dígrafo vocálico. Aqui não pode ser, tá, gente? Porque o M no final, ele vai virar um I semivocal. Tanto é que quando você olha, abre o dicionário, você olha a transcrição fonética, que é a representação dos fonemas em símbolos, né? Aí você olha lá, a palavra, antes do significado da palavra, você tem a transcrição fonética. Aí você tem lá ó, o t, você tem o olha lá, o você tem o você tem o E e você tem este Yzinho, que é o símbolo no IPA, que é o alfabeto de fonética internacional, ó, IPA, do I semivogal. Entenderam a lógica? Muito legal, né, meus amores? Espero que vocês tenham adorado. O dever de casa é sair anotando várias palavras e contando a quantidade de letras e fonemas. E aí a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo!